Muito bom dia, amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Que bom estar aqui com vocês, que alegria, você que está na sua casa e também na sua casa, nos vendo, uma saudação especial para você, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, feliz Dia das Mães, mamães, parabéns, parabéns para vocês são uma bênção na nossa vida, louvado seja o nome do Senhor. E nós estamos aqui muito alegres, querido. O Salmo 126, que é o Salmo do retorno dos peregrinos, dos exilados da Babilônia para Jerusalém. Imagine os exilados que estavam na Babilônia, agora retornando, a alegria deles, cantando ao Senhor e dizendo assim: quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso e cantamos de alegria. E as nações diziam: o Senhor fez coisas grandiosas por eles. Sim, o Senhor fez coisas grandiosas por nós. Que alegria! Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso nós estamos alegres. E nós queremos louvar o Senhor de todo o coração. Quero dizer para você que está em casa, que nós estamos preparados para te receber aqui, tá bom? Todo mundo com máscara, tem álcool em gel. Nós estamos dentro das normas. E você pode vir, pode estar conosco, para nós juntos adorarmos o nome do Senhor. E agora nós vamos começar fazendo isso, cantando louvores. Eu quero primeiro orar junto com você, depois a nossa querida Alissa vai estar nos dirigindo em canções, em cânticos de louvor ao nosso Deus. Senhor, muito obrigado, Deus. Nós estamos alegres, porque o Senhor nos restaurou a nossa sorte. O Senhor restaurou, Senhor Deus, a nossa alegria. Nós estávamos, Senhor Deus, ansiosos por esse momento, uma ansiedade boa nesse sentido, Senhor, porque nós estávamos desejosos, Senhor Deus, para poder te adorar juntos, como irmãos em Cristo Jesus, como igreja do Senhor, presencialmente, no culto solene, Senhor Deus, nesse culto presencial, adorando o Teu nome, Senhor. É grande a nossa alegria, e eu creio que também, Senhor Deus, o Senhor também está satisfeito com esse momento, porque o Senhor mesmo preparou esse momento, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome. Nós queremos agora expressar, Senhor Deus, a nossa alegria através de canções ao Teu nome. Recebe a nossa gratidão e a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar de pé então, vamos adorar o nome do nosso Deus. Bom dia, vamos começar pedindo àquele que criou todas as coisas para que Ele reine no nosso ser, reine na nossa vida e no nosso lar. Amém? Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar.
toda a glória. Amém? Aleluia! Amém. Vamos continuar cantando, dizendo que nós bendiremos ao Senhor, nós confiaremos no Senhor todos os dias. Amém? Para sempre, independente do que acontecer, independente do que for, nós bendiremos ao Senhor e confiaremos nele. Ter medo. Eu não terei do que ter medo. Meus pés só na rocha firmarei. Não nos abalaremos. De novo, a ti bendirei para sempre. A ti bendirei para sempre. Em ti confiarei, Senhor. Pode cantar isso? Não me abalarei. Não me abalarei. O Senhor direito és meu Deus, protetor, meu refúgio e libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro. Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio e libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. O Senhor é o nosso socorro em todos os momentos. Amém. Agora nós vamos nesse momento, ter um momento do nosso dízimos e ofertas. Eu quero convidar você, mais uma vez, a expressar sua adoração. Também com seus dízimos e ofertas nesse momento, enquanto nós cantamos essa próxima canção, que fala sobre o poder para salvar, que o Senhor Jesus tem sobre a nossa vida. E Ele tem mesmo esse poder para nos salvar. Ele nos salva para que nós possamos glorificá-lo.
E uma forma de nós fazermos isso é contribuir também na obra do Senhor. Então eu quero convidar você também de casa, se prepare também para esse momento. Está aparecendo aí nesse momento o vídeo, está aparecendo o número das contas da igreja, a maneira que você pode depositando os seus dízimos, as suas ofertas, tá bom? E nós aqui também temos também a máquina da igreja aqui, a maquininha do cartão. Que você, em nome de Jesus, possa fazer isso com muita alegria e que nós possamos continuar sendo fiéis nos nossos dízimos e ofertas, porque o Senhor tem sido fiel. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Continuamos a cantar. Vamos cantar uma verdade agora, que todos necessitam de um Deus que salva. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo, Ele move as montanhas. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aleluia! Me aceitas com meus medos, falhas e temores.
Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, no nosso meio, Pai. Te agradecemos, Pai. Te damos gratidão por estarmos aqui hoje, Pai. Que o Senhor abençoe a cada um que está aqui, aqueles que também estão em suas casas. Que o Senhor derrame a tua paz, a tua esperança. E aquela esperança de que o Senhor é um Deus que salva. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Eu quero dizer que o pregador pode pregar sem máscara, ok? O pregador pode pregar sem máscara, porque afinal de contas, como dizia o grande príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, a pregação é a exposição bíblica através da emoção do pregador. Como é que eu vou demonstrar emoção, né, Alex? Com a máscara no rosto, não tem jeito, né? Queridos, hoje é um dia muito especial. É um dia especial porque, depois de uma longa e tenebrosa quarentena, nós estamos aqui de volta, claro, com poucos, mas eu acho que essa quarentena nos ensinou até isso, né? A nós nos acostumarmos com menos, com pouco, e não valorizar excessivamente as grandes coisas, né? E eu louvo muito a Deus, porque você que está aí em casa, né? Você que está aí, de repente, nessa zona de risco, ou de repente ainda não se sente confortável para estar aqui na igreja, nós continuaremos, tá bom? Continuaremos a transmitir o culto para você online, às 19 horas, todos os domingos, ok? Mas o nosso desejo, eu tenho certeza que o desejo aqui dos irmãos, é que, na medida da possibilidade de cada um, e mesmo acima delas, você possa estar aqui conosco, porque, como você já viu nas imagens, já está tudo preparado aqui para você. Nós temos uma ala anexa aqui com 20 lugares, com telão, com som. Você vai poder ver o pastor Luciano assim, bem bacana, entendeu? E aqui no templo, irmãos, nós temos 63 lugares, ok? Nós temos 51 lugares aqui embaixo, 12 lugares na galeria e 20 lugares aqui do lado. E, logicamente, com o tempo, as coisas vão se arrefecerem, né? E aí a gente vai poder, talvez, colocar as longarinas para as famílias, sentarem as famílias, porque hoje nós estamos assim, né, cumprindo à risca o que a determinação da prefeitura e o decreto nos infringiu. Mas, querido, é um grande prazer, é uma grande alegria para mim, especialmente para os pastores. Eu acho que isso tem um sabor diferente, né, pastor? Para nós que somos homens da igreja, a gente sofre muito. Não que o culto online não tenha abençoado muita gente, porque eu creio que abençoou. Mas o culto online, irmãos, é plano B, você concorda? É plano B. O culto online é aquela coisa assim meio xoxa, né? É aquela laranja que você chupa assim, ela vai meio sem gosto. Mas graças a Deus, irmãos, nós estamos aqui. E eu, sinceramente, nesse primeiro dia que a gente está juntos, eu fiquei pensando o que eu poderia dizer. E eu digo para os irmãos que é tanta coisa, irmãos, que passou na minha cabeça, que eu refleti esse tempo. É tanta coisa, irmãos, que eu gostaria de dizer, que eu confesso a vocês que às vezes eu nem sei por onde começar. Mas eu acho que eu vou começar por um texto que mostra muito bem, ou de forma muito bonita, a realidade que nós estamos vivendo. Pastor, que texto é esse? Mateus capítulo 14. Abra sua Bíblia comigo.
Evangelho de Mateus, capítulo 14. Eu tenho certeza que hoje tem muitos pastores pregando no Salmo 122. Eu vou fugir do clichê, tá bom? Porque o Salmo 122 você conhece, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Talvez no domingo que vem, né, eu possa pregar um pouco sobre esse salmo e falar dos benefícios do culto, dos benefícios da casa do Senhor. Mas hoje, irmãos, hoje eu quero falar de um texto que os irmãos conhecem muito bem. Eu mesmo já preguei nele. Mas eu confesso que essa semana, irmãos, eu li esse texto numa ótica diferente. E eu queria brevemente passar para você, nesse nosso primeiro culto pós-quarentena. Primeiro culto. E eu louvo a Deus porque você está aqui. Louvo a Deus porque é uma rica oportunidade nós estarmos na igreja do Senhor Jesus. Versículo 22, irmãos, ao versículo 33, um texto muito conhecido. Deixa eu fazer a leitura do texto com os amados irmãos. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, vamos ler juntos? Verdadeiramente és filho de Deus. Irmãos, esse texto é um texto muito rico. O pastor Luciano mesmo já pregou nesse texto. O reverendo Hernandes já pregou nesse texto, aqui. Esse texto, irmãos, a gente pode extrair dele muitas coisas bonitas, dependendo da direção que a gente toma. Por exemplo, a gente pode falar desse texto do medo e do pavor que os discípulos tiveram diante da tempestade. A gente pode falar desse texto da soberania de Jesus Cristo sobre as tempestades, porque ele anda sobre as águas. A gente pode falar desse texto sobre a fé ousada de Pedro, que de repente no meio desse temporal escuro, tirou o pé do barco. A gente também pode falar dessa capacidade de Jesus, de repente, quando você está afundando, diante de tantas lutas, ele te levantar. Esse texto, irmãos, é riquíssimo, a gente pode extrair dele várias lições. Mas essa semana, irmãos, eu descobri que o ponto central desse texto, esse texto está aqui no Evangelho de Mateus por causa de uma coisa. E alguém já disse que todo texto, meu pastor, sobre Jesus, principalmente nos Evangelhos, eles trazem uma mensagem, um ensino, apontando para quem? Para Jesus. E esse texto, irmãos, não é diferente. Você pode usar esse texto para falar dos discípulos, pode usar esse texto para falar de Pedro, pode usar esse texto para falar das tempestades, pode usar esse texto para falar de muitas coisas. Mas o ponto central desse texto está na conclusão do texto. Esse texto está escrito por causa dessa conclusão gloriosa que está no versículo 33,
Que conclusão é essa, pastor? E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Esse, irmãos, é o ponto central do texto. É por isso que esse texto está aqui. É por isso que esse texto criou-se esse contexto, para que no final os discípulos, adorando o Senhor, pudessem reconhecer a verdadeira identidade de Jesus como Filho de Deus. Veja, querido, que esse é o ponto central do texto. É o divisor de águas da nossa vida. É a pedra de toque. É aquilo que vai determinar o seu destino hoje, amanhã e por toda a eternidade. Verdadeiramente és Filho de Deus. Essa profissão de fé, irmãos, é a profissão de fé mais importante e crucial, que se o homem não o fizer, determinará o seu destino. Eu me lembro agora que o Evangelho de Marcos, como é que ele começa? Capítulo 1, versículo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Veja como termina o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 31. E estes sinais foram escritos para que vós creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Veja, querido, que eles compreenderam que o fruto mais precioso, o fruto mais belo, o fruto mais robusto que o ser humano pode colher na sua vida é o reconhecimento da verdadeira identidade de Jesus Cristo. E esse texto, irmãos, fala exatamente disso. O texto diz que esse belo fruto que ocorreu no coração dos discípulos veio num contexto de quê? De tempestade. Esse texto está dizendo, irmãos, que essa profissão de fé, essa confissão de fé, esse reconhecimento glorioso, algo que muda a nossa vida para todo sempre, ele aconteceu num contexto de tempestade. E outra coisa, uma tempestade que aos olhos dos discípulos pareceu uma eternidade. Porque no versículo 23, se você olhar aí comigo, você vai ver que Jesus despediu as multidões e despediu os discípulos para passar para o outro lado, caindo à tarde. Você pode olhar aí no verso 23. Só que acontece uma coisa interessante: caindo à tarde devia ser antes das 6. Por quê, pastor? Porque às 6 horas já era outro dia para o judeu. Então certamente era antes das 6 horas, deveria ser aí umas 17 horas, vamos colocar por aí, caindo à tarde. Mas, irmãos, o interessante é que quando Jesus veio ter com eles, versículo de número 25, o texto diz que Jesus veio ter com eles na 4ª vigília da noite, e eu já falei sobre isso aqui. A 4ª vigília da noite, irmãos, é entre 3 e 6 da manhã. Se você colocar mais ou menos às 3 horas da manhã, imagine só que das 5 horas da tarde até as 3 horas da manhã, os discípulos foram açoitados e flagelados pelos ventos contrários, fora a escuridão. A pergunta que a gente pode fazer é o seguinte: pastor, por que Jesus não viera ter com eles antes? Por que Jesus deixou que eles experimentassem uma tempestade com ventos contrários que lhes parecia muitas vezes uma eternidade? A resposta está no verso 33. Porque através dessa tempestade rude, difícil, prolongada, através dessas tempestades que eles acharam que de repente iam morrer, porque quando viram Jesus gritaram: é um fantasma. E eu já expliquei isso aqui, o que significa essa lenda que eles tinham, né? O anjo da morte. Eles gritaram: é um fantasma. Eles pensaram assim: olha, nós vamos morrer porque essa tempestade está grande demais. Mas de repente, irmãos, foi por causa dessa tempestade longa, dura, difícil, cujos ventos eram contrários,
que a verdadeira identidade do Filho de Deus foi revelada ao coração dos seus discípulos. Em outras palavras, em tempos de tempestades, é que nós colhemos os mais belos frutos da nossa vida. É por isso, irmãos, que eu já preguei aqui na IPVO, eu me lembro muito bem, não fuja da dor, não fuja do sofrimento, não queira de repente de todos os lados negar os ventos contrários e as tempestades da vida. Sabe por quê? Porque esse texto, irmãos, é tão atual, que nos mostra que são através dessas tempestades que eu e você colhemos os frutos mais belos, que às vezes nós não colheríamos se não fosse a tempestade. Amém? Os irmãos sabem que eu nasci em Ubá. Ubá é uma cidadezinha do interior de Minas, e os irmãos sabem que eu já contei isso aqui. Eu tinha um padrinho, Antônio, que todo final de semana ele me colocava na rural. Ele tinha uma rural, e nós íamos para a fazenda dele, onde ele criava gado de leite. E na fazenda dele tinha um pomar muito bonito, com jabuticaba, carambola. Quem já comeu carambola? Jambo, eu me lembro. E tinha, irmãos, uma infinidade de pés de manga, só que eram pés de manga não de enxerto, pés de manga daqueles robusto, daqueles cujo tronco precisa de uns 4 homens para abraçar. E manga Ubá, aquela manguinha gostosa, docinha, viu, Vilmar? Aquela coisa bonita. E nós, irmãos, crianças que éramos, eu e meu irmão, porque íamos os dois na fazenda, nós íamos direto para os pés de manga, porque a gente queria chupar manga. Só que quando nós chegávamos nos pés de manga, Lohane, as mangas amarelinhas, aquelas que quando você olha assim, fala, meu Deus, é aquela. Não tinha jeito de pegar, Milena. Por quê? Porque elas estavam aonde? Lá no alto. E eu muitas vezes, né? Você já deve ter feito isso também, traquina. Subíamos no pé de manga e colhíamos as mangas que davam para colher. E muitas vezes, irmãos, mas muitas vezes, eu comi manga verde, de pura esganação, porque eu não conseguia pegar as mangas amarelas. Então aquelas de vez meio travando na boca, a gente comia assim mesmo. Irmãos, mas a gente já sabia de uma grande verdade. Quando se avizinhava um vento, quando vinha uma tempestade, a gente ficava em casa, e era a alegria da meninada. Sabe por quê? Porque a gente sabia que quando viesse uma tempestade, quando viesse um vento, aquelas mangas que estavam lá no alto, os belos frutos, mas às vezes inalcançáveis, porque a gente não conseguia pegar, por causa dos ventos, esses frutos eram o quê? Derrubados no chão. E aí quando acabava a tempestade, saía a curriola a catar as mangas madurinhas, os frutos mais lindos, no chão, inalcançáveis para nós, se não fosse a tempestade. Nós estamos vivendo uma tempestade. Nós estamos vivendo ventos contrários, é ou não é? Ventos contrários. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, está parecendo a vinda de Jesus Cristo, antes de Cristo e depois de Cristo. Nós vamos ter que nos readaptar como pessoa, como empresa, como instituição, como família e também como igreja. Antes Covid-19 e depois do Covid-19. Estamos vivendo uma tempestade assim, que a semelhança dos discípulos parece uma coisa interminável, não é? Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido, mas é na tempestade que você pode colher os mais belos frutos na sua vida. Foi isso que aconteceu com os discípulos. Eles enfrentaram uma dura tempestade ao ponto de pensarem que iriam morrer.
ao ponto de dizer o seguinte: todos pereceremos. Mas foi durante esse período, irmãos, difícil, escuro, com os ventos soprando o contrário, que o mais belo fruto que poderia brotar no coração de alguém aconteceu. Qual é? A revelação do Filho de Deus. E como resultado dessa revelação, qual a atitude deles? Versículo 33. E os que estavam no barco o adoraram. Que coisa gloriosa, irmãos. Se eu entendi esse texto direito, a tempestade produziu os mais belos frutos. O reconhecimento de quem Jesus é, e em contrapartida desse reconhecimento, a adoração. A Bíblia é assim, irmãos. Deus funciona assim. Deus é o Deus misterioso. Deus é aquele Deus que usa, às vezes, as situações mais conflituosas e difíceis da nossa vida, que aos nossos olhos, nós pensamos até em desistir. Que aos nossos olhos, a gente pensa até em morrer. Mas são através dessas circunstâncias que a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o poder de Deus se manifesta. Foi a primeira vez que os discípulos fizeram essa confissão de fé. Você pode olhar. Aconteceu por causa de uma tempestade. E eles então, reconhecendo quem é Jesus, eles o adoraram. Então significa que a tempestade precisa gerar em você um coração de adorador. Porque é na tempestade que muitas vezes os mais belos frutos são colhidos. Frutos que, se não fosse a tempestade, você só teria frutos verdes. Mas os melhores, às vezes, vêm com a tempestade, amém? Veja, por exemplo, Paulo e Silas, na prisão de Filipos. Quando é que a Bíblia diz que eles cantavam e oravam, e cantavam louvores a Deus? Foi num momento de vento contrário, no momento onde eles estavam presos. Foi no momento onde a decretação de morte, de repente, já estava próximo. Mas foi nesse momento, nessa tempestade, nesse vento contrário, que os mais belos frutos brotaram do coração desses homens. Amém? Deixa eu terminar elencando alguns deles que eu encontrei nesse texto. Pastor, quais são esses belos frutos que nós colhemos durante a tempestade? O primeiro deles, irmãos, está aí no versículo 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Veja que, se você olhar um pouquinho antes, no verso 26, o texto diz que Jesus, para eles, lhes pareceu como um fantasma. E o texto diz no verso 26 que eles estavam tomados de medo, e a palavra medo aqui traduz a ideia de pavor. Vejam que esses discípulos estavam amedrontados, apavorados, ao ponto de compreenderem que a morte havia lhes chegado, por causa da lenda do anjo da morte, que quando ele aparecia, principalmente aos pescadores da Galileia, era por causa da decretação de que o barco ia afundar e todos iam morrer. Agora você imagina, com a lenda nessa na cabeça, vendo Jesus, 3 horas da manhã, quem é? O anjo da morte. Mas aí, irmãos, olha que coisa gloriosa, versículo de número 27, Jesus então chega e diz assim: olha, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Em outras palavras, irmãos, a gente vê que no medo e no pavor dos discípulos, Jesus lhes oferece fé e confiança. Em outras palavras, não tenha medo, não tema, confie, sou eu. Esse, irmão, certamente é o primeiro belo fruto que a tempestade precisa gerar no meu coração e no seu coração em dias como esse: a confiança, a fé. Aquela confiança que você sabe que não pode depositar em pessoas, mas você pode depositar naquele que é poderoso
para fazer infinitamente mais daquilo que você deseja ou daquilo que você quer. Veja que a fé trôpega de Pedro, quando ele repara na força do vento, está aí no texto, a Bíblia diz que Jesus dá uma dura reprimenda em Pedro. A reprimenda de Jesus está aí no versículo de número 31, homem de pequena fé, por que duvidaste? Em outras palavras, sabe o que Jesus diz para Pedro? Pedro, confia em mim. Pastor, por que Jesus quer que Pedro e os discípulos confiem nele? Porque foi ele quem disse: entrem no barco e passem para o outro lado. Se foi Jesus quem disse que nós deveríamos entrar no barco e passar para o outro lado, sabe o que significa? Nós vamos chegar do outro lado. Agora, como nós vamos chegar do outro lado, você não sabe. Eu não sei. Ninguém sabe. Porque nesse percurso podem acontecer coisas esplendorosas, mas podem acontecer também muitos ventos contrários. Mas olha, fique em paz, porque Jesus te deu já essa palavra, então confia nele, amém? Que coisa gloriosa, irmãos, os cânticos de romagem, onde o Salmo 122 está, né? Está cheio de palavras de Deus para o povo ter confiança. Por quê? Porque nessa peregrinação longa, né, pastor, nessas grandes viagens, ladrões, animais ferozes, calor de dia e frio de noite, mas o povo saía de casa para cultuar Deus em Jerusalém. Então, irmãos, os salmos de romagem, tem muitos salmos para o povo confiar. Não, confie, vocês vão chegar. Você quer ver? Por exemplo, o Salmo 124, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, se não fosse o Senhor, as águas teriam nos submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Parece até essa experiência dos discípulos, né? Se não fosse o Senhor, a gente já teria afundado. O que é isso? Confiança. Ele é poderoso, confie nele. E o interessante é que o Salmo 125, logo depois do Salmo 124, tem aquele versículo 1 que a gente canta na igreja: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, não se abalam, firmes para sempre. Veja que coisa gloriosa, irmãos, o apelo das Escrituras em dias de tempestade e de vento contrário, e aqui também é o apelo à fé, à confiança. O interessante é que Pedro exercitou essa confiança dando um passo de fé. Por isso que nós estamos aqui também, irmãos. É por isso que nós muitas vezes confiamos no Senhor em toda e qualquer situação, porque esse é um belo fruto que você colhe muitas vezes nos momentos de tempestade. Por quê? Simples. Porque quando tudo vai bem, você não precisa confiar em Jesus, você tem tudo. Entende? A confiança, irmãos, é um fruto belo, muito belo, que vem com as tempestades, e você pode colhê-lo na sua vida, e um deles é a fé e a confiança de que Deus é poderoso para sustentar você em toda e qualquer situação. Amém, Flávio? Amém, meu filho. Louvado seja Deus. Pastor, qual o segundo fruto que a gente vê nesse texto que advém das tempestades? E de repente, nesse nosso contexto aí de pandemia, a gente também como crente, como cristão, a gente pode colher esse fruto, esse belo fruto, que às vezes, sem a tempestade, a semelhança dos pés de manga do meu padrinho, a gente não colheria. Qual é esse segundo fruto? O segundo fruto é a solidariedade. Que coisa gloriosa, irmãos. Veja o versículo 30, por favor. Veja a narrativa de Pedro nesse texto. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Agora eu pergunto, quem não tem? Tem muita gente com medo. Tem muita gente, por exemplo, que vai ficar em casa, não vai vir nos cultos da IPVO.
E não é só aqui não. Tem muita gente, irmãos, nas nossas igrejas em Maringá, que vão ficar em casa, mesmo podendo vir, mesmo não fazendo parte do grupo de risco. Por quê? Tem medo. Olha o que o texto diz: reparando, porém, na força do vento, teve medo. Em outras palavras, quando Pedro tirou os olhos de Cristo e olhou para as circunstâncias, aquele que estava andando sobre as águas começou a afundar. É isso que o texto diz. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Agora, irmãos, aí está toda a diferença. Jesus não falou assim: agora você se lasca. Não tirou o pé? Agora você vai até o fim sozinho, seu sem vergonha. Você não tem fé não, ô miserável? Vou deixar você afundar para você aprender a lição. Ô irmãos, que coisa gloriosa. A Bíblia diz que ele teve medo e começou a afundar e gritou: salva-me, Senhor. Versículo 31, o que diz o texto? E prontamente. O que significa prontamente? Meu presbítero, a gente é meio ruim. O ser humano é ruim. A gente às vezes recolhe a mão assim: não, agora você vai ver. Não é assim? Eu às vezes sou assim. Você não é não? Agora eu vou deixar você passar uma magrela, para você ver o que é bom você ter pouca fé. Mas irmãos, quando a gente olha para Jesus, ele é tão diferente da gente, né? A Bíblia diz que prontamente, o que é prontamente? Nem bem ele começou a afundar e nem bem ele terminou de gritar, o que Jesus fez? Verso 31, e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: pronto, homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus deu uma reprimenda, mas uma reprimenda depois que Jesus tinha feito o quê? Retirado ele daquela situação de penúria, de angústia e de necessidade. Pastor, o que é a solidariedade? Solidariedade é o ato de você estender a sua mão àquele que está necessitando de você. Solidariedade é o ato de você ir em direção a alguém que está passando por uma luta, uma necessidade, e de repente você pode ajudá-lo a erguê-lo e o manter de pé. Foi o que Jesus fez. Jesus foi solidário com Pedro. Jesus ergueu na mesma hora aquele homem que de forma tão trôpega teve medo, porque reparou, no vento contrário e na tempestade, mas Jesus prontamente estendeu a mão. Pastor, o que é solidariedade? É a gente migrar do egoísmo comodista para o altruísmo. O egoísmo comodista é aquele que só enxerga você. O altruísmo é aquele que enxerga o outro. E quer um fruto mais belo numa época de ventos contrários e grandes dificuldades pelos quais o mundo está passando, do que o vento da solidariedade? Do que o fruto belo dessa solidariedade? O interessante, irmãos, eu já disse para vocês que a Bíblia se completa não apenas no texto em si, mas no arranjo dos textos. Veja o texto que vem antes desse texto da tempestade dos discípulos. É o texto da multiplicação dos pães e dos peixes. Veja, querido, que o autor, a Bíblia, irmãos, eu não me canso de maravilhar com a palavra de Deus. Veja que Jesus pregou o dia inteiro, eu vou resumir o texto. E a Bíblia diz que ao declinar da tarde, olha como é igual ao outro. Os discípulos chegaram de pé de Jesus e falaram assim: Senhor, olha que tanto de gente, despede essas multidões. Porque olha, primeiro, o lugar é deserto. Olha as desculpas, Antônio, honestas, todas honestas. Honestas. Primeiro, Senhor, despede essas multidões porque o lugar é deserto. Ou seja, a circunstância aqui está difícil. Segundo, já é tarde. Olha o que eles disseram.
Em outras palavras, despede a multidão, Senhor, porque nós não temos tempo. Terceiro, nós não temos recurso. Senhor, como é que nós não temos nada disso? Em outras palavras, irmãos, egoísmo comodista. Não tenho tempo, não tenho recurso, e as circunstâncias nos impedem de fazer isso. Mas qual foi a resposta de Jesus? Dai-lhes vós mesmos de comer. E aí, irmãos, aconteceu um grande milagre. O texto diz, depois você lê na sua casa, né, versículo 13 ao versículo 21, que 5.000 homens comeram dos pães e dos peixes, sendo que depois que todo mundo comeu, presta atenção nisso, sobraram o quê? 12 cestos cheios, onde eles colocaram tudo sem desperdiçar nada. Em outras palavras, o texto da multiplicação dos pães e dos peixes tem fartura, mas eles não reconheceram ali que Jesus é o Filho de Deus. Eu acho que esse texto é muito precioso, porque ele nos ensina, e Jesus já tinha ensinado aos seus discípulos, nesse texto da multiplicação dos pães e dos peixes, o que é ser solidário. É suprir a necessidade daquele que sofre mais do que você. É estender a mão e ajudar aquele que está padecendo mais lutas do que você. E esse belo fruto, normalmente ele acontece numa época de escassez, aflição, tempestade e dificuldade. Amém? Coisa interessante, irmãos, eu quero concluir. Eu quero concluir porque, como eu disse, na fazenda do meu padrinho, alguns anos atrás, eu estive em Ubá, eu peguei o meu carro, e eu queria rever aquele lugar que na minha infância marcou tanto o meu coração. Eu peguei o meu carro, com muita dificuldade eu cheguei a essa fazenda. Hoje ela não existe mais. O pomar foi todo derrubado. Construíram um grande galpão para fazer móveis, e hoje não existe mais, nem a casa, nem o pomar, nem as vacas, nada. Parece que até o terreno ficou diferente. Mas eu confesso que quando eu cheguei lá e vi aquilo tudo, eu me lembrei dos pés de manga, e me lembrei que os mais belos frutos não somos nós que colhemos. Às vezes eles estão difíceis de você, pelo seu poder e pela sua mão, você alcançá-los. Mas quando vem uma tempestade, e eles balançam a árvore, e esses belos frutos caem no chão, você agora pode colhê-los e saboreá-los. Amém? Fica essa palavra no seu coração. Estamos vivendo essa tempestade. E fique, querido, fique com o coração bem leve, porque são nos momentos como esse que Deus concede a vocês os mais belos frutos. Você quer ver uma outra coisa? E eu ao mesmo tempo agora, viu, meu querido, que está em casa, faço rapidamente até uma propaganda do meu livro. Porque não faz mal para ninguém, né, Lohane? Se eu não fizer, quem vai fazer, né? O interessante é que quando o livro foi preparado na gráfica, nós já estamos nesse namoro há muito tempo. E manda para lá, manda para cá, ficou bom, não ficou bom, faz editoração eletrônica, não ficou legal, não, a capa assim, pronto, ficou pronto o livro. Aí quando o livro ficou pronto, veio o Covid. Tínhamos muitos planos, Milena. A editora queria fazer um lançamento bacana aqui em Maringá. Eu mesmo, né, conversei até com o presbítero Antônio. A gente queria fazer um lançamento, para quê? Para promover o livro. Nós não estávamos nem pensando em isolamento, em fechamento, em Covid-19. Aí de repente, irmãos, veio o Covid-19, trancou, fechou tudo. Aí a editora ligou para mim e falou: pastor, não vai dar para a gente fazer mais nada, mas o seu livro já está pronto, está aqui na editora, mas a editora está fechada, não tem nem jeito de mandar o seu livro para sua casa, os que o senhor comprou, né? Eu falei para a menina, puxa, mas mande para mim, né? Ela falou: tá bom, vou arrumar uma maneira. E aí os livros chegaram, deve ter umas 3 semanas que os livros chegaram. E aí no início eu fiquei pensando assim: puxa,
por que, né? Nessa época, onde eu não vou poder divulgar o livro. Mas, irmãos, eu lendo esse texto, essa semana na minha casa, e pensando em muitas coisas, eu acho que Deus falou no meu coração o porquê. Ele falou assim: pastor, é porque agora, durante esta tempestade, é que as pessoas precisam mais de conhecer Jesus. Por isso que ele saiu agora. E aí eu fiquei feliz, porque de alguma forma, um belo fruto foi depositado nas nossas mãos, e você pode saboreá-lo. Amém? Que Deus abençoe, queridos, você também aí de casa, que Deus te abençoe muito, te sustente, não tenha medo das tempestades, não fuja das tempestades, não se esconda na tempestade, enfrente a tempestade, com 2 frutos belíssimos que a tempestade molda na nossa vida. O primeiro é a confiança. Confie, porque ela tem grande valor diante de Deus, a fé e a confiança de que, se foi Cristo quem te chamou, e se foi Cristo quem te deu essa circunstância para você enfrentar, você chegará do outro lado. Amém? Chegará. Segundo, solidariedade. Faz o seguinte: para de olhar um pouco para você e olha para o lado. Eu tenho certeza que a sua vida vai mudar quando você começar a ser mais solidário e de repente estender a mão para aqueles que estão sofrendo. Pode saber, viu? Muito mais do que você. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Que Deus abençoe muito os amados irmãos. Vamos ficar em pé? Vamos orar? A gente agora não pode nem pedir para dar a mão mais. Aqui não, né, Juju? Mas em casa você pode. Ah, bênção. Em casa você pode dar a mão aí para o seu queridão. E antes da gente orar, eu queria dar 2 avisos. Não se esqueçam, nós continuaremos com os cultos online nos domingos às 19 horas, como você está assistindo aí agora a igreja, o pastor Luciano. Para você que não pode vir, para você que tem algum problema, para você que de repente, quer ficar mais resguardado, nós vamos colocar o culto aí na sua casa, todo domingo às 19 horas. Por enquanto, pastoreios de quinta-feira é presencial, tá bom? De quinta-feira nós vamos estar aqui, e esse é o segundo aviso. Nós estamos no mês da família, não se esqueça disso, tá bom? Pregou aqui o pastor Silas, foi uma bênção, online, mas quinta-feira agora é presencial. E quem pregará aqui é o pastor Paulo Andreucci. Ele tem um ministério muito bonito com famílias, ele e a esposa. Pense Família. E ele vai pregar aqui na quinta-feira, e eu quero convidar você a vir em nome de Jesus. Na outra quinta é o nosso querido pastor Juan, e encerrando, conversei com ele ontem, é o nosso César, vai encerrar o mês da família, presencial, ok? E outra coisa para terminar, todos os domingos, enquanto durar esse decreto dessa forma, nós vamos continuar passando o culto infantil para as nossas crianças no domingo às 17 horas, tá bom? Então junte a meninada, liga a TV, porque tem coisa muito bacana que o nosso querido Anjinho, a Vanessa e a patota dele estão preparando para você, para assistir também as nossas crianças, que infelizmente nós não podemos ainda ter salas aqui funcionando, né, pastor? Nem de escola dominical, nem departamento infantil, nem de nenhuma outra ajuntamento na igreja. Por enquanto, só aqui no templo e nosso local anexo. Amém? Vamos orar? Em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, porque ela nos mostra verdades tão bonitas, ela acalma a nossa alma, ela deposita em nós uma confiança de que o Senhor é aquele Deus poderoso que nos chamou e é poderoso para nos manter em pé até o fim. Que no nome de Jesus, ó Deus, essa tempestade que o mundo inteiro está vivendo, sirva para produzir esses belos frutos em nós.
porque a tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Por isso, meu Deus, abranda e acalma os corações aflitos, e que possamos olhar mais uns para os outros e sermos solidários no momento de tanta dificuldade, onde tantas famílias estão padecendo penúria, desemprego. Que a tua igreja possa ser um instrumento para, como Cristo fez, prontamente estender a mão e erguer aquele que está caído, machucado ou necessitado. Faça isso, Senhor, na vida de cada membro dessa igreja, que sejam ovelhas solidárias, mas acima de tudo, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor. E agora, meus amados e queridos irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face dessa terra, hoje para todos sempre. Amém e amém. Um beijo carinhoso do pastor Luciano. Quando eu puder, eu dou um abraço bem carinhoso em vocês. Amém? Louvado seja Deus.